Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente efetivamente começa a nossa série de tutoriais com o Debian 11. Na descrição do vídeo você vai poder encontrar o link aqui para o meu blog, onde eu separei uma opção específica que eu organizei os tópicos que eu pretendo liberar diariamente aqui para vocês, tanto pelo YouTube quanto também aqui através da organização dessa página. Então aqui eu coloquei uma introdução que, se você ainda não viu, aproveite para ver, entender exatamente o que é essa proposta de tutoriais. Como eu já falei, é um desejo antigo de compartilhar esse conhecimento e essa cerca de 20 anos de experiência, tá? Que eu quero compartilhar com vocês. Visto que os tutoriais são feitos em Debian 11, então é lógico que você precisa ter a sua máquina virtual ou a máquina física já instalada com Debian 11. Se você ainda não fez, aqui como pré-requisitos tem um linkzinho de como vocês vão fazer a instalação do Debian 11. Eu tomei o cuidado de fazer uma instalação bem comentada para que você não tenha erro na hora de fazer a sua própria instalação. Então, iniciando aqui, a gente vai começar na nossa primeira sessão com um vídeo falando sobre contas de usuários, como que a gente vai fazer a criação, modificação e até mesmo a remoção de contas de usuário no nosso Debian. Antes de prosseguir, eu já quero lembrar para você que, se você quer acompanhar e quer receber a notificação sobre os novos vídeos que eu vou lançar, então se inscreva já aqui no canal, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Dessa forma o YouTube vai poder sugerir esse conteúdo para outras pessoas que também precisem desse conhecimento. Legal? Vamos lá então? Então vamos partir aqui para o nosso terminal. Certo? Eu já estou aqui logado como usuário root. Então quando você fizer o seu login na sua máquina, no seu Debian, já faça o login como usuário root. Legal? Como é que eu confiro isso? Então, o nosso próprio terminal ele tem aqui uma sequência de informações que a gente chama de shebang, certo? O nome parece estranho, né? Mas o nome é esse, o shebang, que ele é composto de quê? Do nome do usuário que está utilizando essa sessão agora nesse momento, o usuário que está logado. O arroba é o at em inglês, que significa em, então é o usuário root em. E Debian é o nome da nossa máquina. Quando a gente fez a instalação, e se você acompanhou aquela instalação que eu coloquei aqui no site também, você fez também a criação dessa máquina com o nome de Debian. Tá? Então é um nome que identifica a nossa máquina. Depois eu tenho um separador aqui que é o dois pontos, e ele separa essa primeira informação do diretório corrente. Ou seja, qual é o diretório que a gente se encontra no momento. O til ele significa o home do usuário. Então, como o nosso usuário aqui é root, nós estamos no diretório home do usuário. Eu posso verificar o diretório corrente, o diretório atual, digitando o comando pwd. Então ele mostra para mim que eu estou em /root. Se você também lembra da nossa instalação, que a gente fez passo a passo, você vai lembrar que a gente criou um usuário aluno logo no início aliás, no início não, durante a instalação, né? Então esse usuário aluno, ele também tem um diretório home. O diretório home do usuário root é /root, é uma particularidade do Linux. E para todos os outros usuários comuns, por padrão, o Linux ele cria um /home barra o nome daquele usuário. Então se eu der um comando ls para listar o conteúdo do diretório /home, eu vou ver que tem um diretório aluno, tá? Que é o diretório home daquele usuário aluno. Eu aqui estou com o meu terminal dividido. Eu também estou aqui com o usuário aluno também logado nessa mesma máquina, certo? Então, se eu digitar aqui pwd, ele vai mostrar o diretório corrente, que é /home /aluno, e aqui no shebang ele está mostrando o til também. Então, o til ele faz referência ao diretório home do próprio usuário. Legal, pessoal? Deixa eu esconder aqui que daqui a pouco a gente vai usar ele de novo. Bom, antes de continuar também, eu quero lembrar para vocês que vocês devem estar utilizando o terminal como usuário root e por isso ele tem super privilégios, tem total privilégio no sistema operacional, certo? E por isso eu peço a você que não continue a seguir essa sequência de comandos sem a presença de um adulto.
Vamos lá? Vamos fazer a edição de um primeiro usuário então? Então eu vou utilizar o comando add user espaço um nome de usuário. Eu vou usar aqui Nathaniel mesmo para exemplificar para vocês. Legal? Quando eu dou o comando enter, quando eu dou a tecla enter aqui, ele diz adicionando um novo usuário, Nathaniel, adicionando um novo grupo, Nathaniel. Que grupo é esse? Por padrão, quando a gente adiciona um usuário no Linux, ele também cria um grupo com o mesmo nome do usuário. E ele colocou um número aqui 1001. 1001, nesse caso, é o GID, é o Group ID. É uma numeração que identifica aquele grupo. Então ele tem um GID, uma identificação de grupo chamado 1001. Aí depois que ele criou o grupo, ele vai criar o usuário Nathaniel com o UID 1001. Agora eu tenho a identificação de usuário 1001 com o grupo Nathaniel. Então ele criou o usuário Nathaniel e inseriu naquele grupo previamente criado por ele também, chamado Nathaniel. Em seguida ele cria um diretório home para esse usuário. Lembra que eu falei para vocês? Por padrão ele cria um diretório /home / nome do usuário. Legal? E em seguida ele vai lá no diretório /etc /sql, copia todo o conteúdo que tem lá dentro para dentro desse diretório novo de usuário. Então se você quiser personalizar o diretório home para todos os próximos usuários a serem criados, você vai lá no /etc /sql e coloca o conteúdo lá dentro. Uma dica que eu faço também em ambiente de trabalho é fazer o seguinte: eu crio um usuário novo, faço todas as personalizações dentro do home desse usuário. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou criando o usuário Nathaniel, né? Eu vou lá no /home /Nathaniel, faço todas as personalizações. Se você estiver utilizando uma versão com desktop, com ambiente gráfico, você vai colocar o Firefox lá, o navegador, vai colocar os favoritos no navegador, vai colocar lá a página inicial. Ou seja, tudo que você fizer de configuração daquele usuário vai ficar gravado dentro do home. Se você quiser que esse home seja um home modelo, você vai copiar, aqui no caso /home /Nathaniel, vai copiar para cá, para o /etc /sql. Você substitui o /etc /sql e a partir de então ele vai valer como modelo para todos os novos usuários. Legal? Isso é uma dica extra. Agora ele pede uma nova senha. Vou colocar nossa senha super secreta. Vai pedir para a gente digitar novamente. E não tem problema, se você errar aqui a confirmação ele vai pedir de novo. E agora ele pede uma sequência de informações pessoais. Eu costumo não preencher isso aqui. Você pode preencher se você quiser. Nome completo seria um nome para exibição. Eu simplesmente dou um enter. Número da sala, telefone do trabalho, telefone residencial ou algum outro campo que você queira, alguma outra informação que você queira colocar aqui. Aí ele pergunta: a informação está correta? Sim ou não, tá? S ou N. Agora você vai perceber também um detalhe que o S ele está maiúsculo e o N está minúsculo. Por que isso? Quando eu tenho essa situação aqui no Linux, que eu tenho um caractere ali que está maiúsculo e o outro minúsculo, que são as duas únicas opções, se eu simplesmente der a tecla Enter agora, ele vai assumir a resposta como se fosse a letra que está em maiúsculo. Então, como o nosso S está maiúsculo, quando der o Enter, ele vai assumir que eu digitei o S. Legal? Mas eu também posso aqui colocar um Szinho, um S maiúsculo, tanto faz, e dar um Enter. Legal? Como que eu sei que esse meu usuário ele foi criado? Eu posso lá verificar a última entrada ou as últimas entradas no arquivo /etc /passwd, que é o arquivo do sistema operacional que controla, que registra todas as informações de usuário. Então eu posso usar um comando chamado tail, que é o comando que exibe por padrão as 10 últimas linhas de um arquivo, e vou colocar /etc /passwd. Se você verificar, a última linha aqui está como Nathaniel X 1001 é o UID, o outro 1001 é o GID. Aí vem aqui essa sequência de vírgulas, são aquelas informações que a gente não colocou, tá? Então as informações são separadas por vírgula. Aí vem aqui qual é o diretório home desse usuário, /home /Nathaniel. E por fim ele fala qual é o interpretador de comando, qual é o shell padrão que esse usuário vai ter. /bin/bash é o mais utilizado hoje em dia. Tá? Se você for pesquisar ainda um pouco mais sobre aquele comando add user, você vai também descobrir
outras coisas interessantes, como a personalização do diretório home do usuário durante a criação desse usuário. Legal? Mas as opções aqui são várias para esses comandos. Se você quiser consultar as principais opções de um comando, você pode utilizar o comando seguido de traço help. Então aqui ele mostra várias opções. Ó. Olha aqui o traço home espaço dir. O dir você substitui pelo diretório home personalizado que você quer. Tá? Então isso aqui ainda não está no escopo do nosso tutorial que está em texto no blog. Tá? É só para título de informação, para te enriquecer um pouquinho mais dessa experiência maravilhosa no mundo do Linux. Legal? A minha tela está muito cheia de coisa, eu vou dar um Ctrl L e aí eu limpo essa tela, já ficou um pouco mais agradável. Tudo bem? O que eu quero agora, gente? Eu vou começar a criar usuários, vou começar a administrar esse sistema Debian, tudo bem? E eu quero prevenir com que os meus usuários eles se tornem, né, o usuário root. Como que é isso? Como qualquer sistema operacional, você pode ter vários logins, certo? Da mesma forma como que a gente tem aqui. A gente já tem 3 logins básicos, que é o de usuário root, usuário aluno, que foi criado durante a instalação, e o usuário Nathaniel, que a gente criou agora há pouco. Tá? Tem um comando no Linux que é o comando su, S-U. Esse comando a gente utiliza o su, espaço, traço ou não. Tá? O traço tem a ver com o carregamento de variáveis de ambiente próprio de cada usuário. A gente não vai ver sobre isso agora, não está no nosso escopo. Tá? Mas basicamente a gente utiliza o su, espaço, o nome do usuário que a gente quer se logar. Tá? Então aqui eu estou logado como usuário root. Se eu colocar su espaço Nathaniel, olha aqui, ó, eu me tornei usuário Nathaniel. Como é que eu posso comprovar? Um comando who am I. Quem sou eu? Nathaniel. Então do usuário root ele pode se tornar qualquer usuário sem pedir senha desse usuário. Então o root ele realmente tem todos os privilégios e por isso a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente vai deixar utilizar o login do usuário root. Legal? Se eu der um exit aqui, eu vou voltar para a seção anterior, que é a seção do usuário root que a gente estava manipulando. Então, se eu puxar aqui o meu outro terminal, que eu estou aqui logado como aluno, vou dar um Ctrl L, certo? Do usuário aluno para se tornar usuário root, eu vou dar um su, espaço. Tá? Eu costumo colocar o traço, que é para carregar as variáveis de ambiente do usuário root. Su, espaço, root, a senha de root. E, olha lá, me tornei usuário root. Eu quero prevenir que, ou seja, eu quero garantir, melhor dizendo, né, que somente os usuários que eu quero consigam fazer isso. Legal? Para evitar que outros usuários, mesmo que sejam colegas de trabalho, acabem fazendo besteira dentro do sistema operacional, visto, né, que o usuário root tem todos os privilégios. Então, vou dar um exit aqui. Vai voltar a ser aluno, tá? O vulgo usuário orelha, que não tem privilégio. E vou voltar aqui para a administração do meu sistema operacional com o usuário root. Legal? O que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que fazer o seguinte. Eu posso dizer que um usuário ou um grupo de usuários possa utilizar o comando su. Certo? Então, para facilitar, eu defino que um determinado grupo vai ter permissão de utilizar o comando su. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar aquele usuário Nathaniel que a gente criou e vou adicionar num grupo chamado ADM, certo? O nome já é sugestivo, o grupo já existe no sistema operacional, então eu só faço fazer o que? Adicionar o usuário Nathaniel no grupo ADM. Para isso eu vou usar usermod, tá? Para modificar a informação do usuário, "-g maiúsculo, que é a opção para manipulação de grupo. Qual o grupo que eu quero? ADM espaço o nome do usuário que eu quero inserir dentro desse grupo, certo? Então eu adicionei lá o usuário Nathaniel dentro do grupo ADM. Legal? O próximo passo agora é fazer com que o sistema operacional saiba que somente os usuários que são componentes que pertencem ao grupo ADM podem utilizar o comando su. Para isso eu vou utilizar uma configuração
dentro do sistema PAN, que é o sistema padrão de manipulação de usuário, de autenticação, tá? Para isso eu vou utilizar um editor de texto. Se você é iniciante, você pode usar o Nano, mas me acompanhe aqui com o editor VI, que é o editor que eu separei uma seçãozinha específica para ele. Tá? Tenho certeza que quando você passar a utilizar ele, você vai gostar bastante, certo? Então eu vou colocar aqui VI, que é o editor de texto, espaço, qual é o arquivo que eu quero editar, que é o /etc barra pan.d barra su. Legal? Aqui dentro do arquivo já para edição, eu vou procurar a linha número 15. Como é que eu sei? Tá? Tem algumas coisas interessantes já no VI, que é a habilitação da forma de exibição com o número de linha. Então, eu vou dar um 2.7 espaço number. Agora ele vai colocar uma coluna lá com o número de linhas. Legal? Agora, tem uma outra forma mais fácil, quando você já sabe o número da linha, que é digitar 2 pontos e o número da linha. 2.15. O cursor está piscando lá na linha 15. Legal, né? Bom, o que eu faço nessa linha 15? Nessa linha 15 eu vou remover esse cerquilha e o espaço, o jogo da velha e o espaço. Por quê? Por padrão, o Linux ele interpreta os comandos e verifica se no início da linha possui o jogo da velha ou não. Se no início da linha possui um jogo da velha, nós chamamos essa linha de comentário. Ela não vai ser interpretada pelo sistema operacional. Ela está aqui simplesmente para quando você editar esse arquivo, você possa ler algum comentário, alguma dica, algum direcionamento que você deixou lá. Tudo bem? Quando você descomenta, ou seja, remove esse jogo da velha, essa linha passa a valer. Certo? Então eu vou aqui com o cursor em cima do jogo da velha, eu vou usar a tecla X e vou usar a tecla X de novo para apagar o espaço. Então agora o A está na primeira coluna. Sem problemas até então, né? No VI a gente gosta de sempre lembrar que a tecla ESC é a nossa melhor amiga, porque sempre que você achar que está fazendo besteira, aperta o ESC primeiro, uma, duas, três vezes, eu já sempre vou pressionando várias vezes, para você ter certeza que não está no modo de edição. Agora você vai navegar com a setinha da direita até lá no final e você vai ver que ele não passa da letra O. Tudo bem? Agora a gente vai iniciar a edição depois da letra O. A gente vai usar a tecla A e espaço. Tudo bem? E agora a gente vai digitar com atenção group igual ADM. Tá? Se você fez alguma besteira, termina de editar aqui, dá o ESC, certo? E vem aqui com o cursor, coloca onde você queira apagar. Ó, aí dá um X. Tá? Então a tecla X apaga. Tudo bem? Tá? Então com a tecla ESC eu volto para modo de visualização. E aí com o cursor em cima do R eu teclo A. Tá? Ele pula uma casa e começa a edição novamente. Então eu vou colocar aqui group igual ADM. Legal? Então aqui ele vai dizer que o que? Ele vai requerer essa autenticação para SU, dizendo que quem vai poder utilizar o comando SU é o grupo ADM. Legal? Eu vou sair agora e salvar. Aliás, vou salvar isso aí, né? Tem que ser essa sequência. Dando um ESC aqui várias vezes. 2 pontos. WQ. Bem, perceba sempre aqui no final, no cantinho inferior esquerdo, se está aparecendo esses caracteres. Então, 2 pontos WQ, ele vai salvar isso aí. O W é de salvar e Q é de sair. E voltamos para cá. Legal? Vou aproveitar aqui, ó, que eu também estou logado como usuário aluno em outra sessão. E vou tentar usar. Vocês viram que eu fiz aqui, ó. Naquele momento eu fiz o su-root. Coloquei a senha de root e me tornei usuário root. Eu vou tentar de novo agora. Su-root, vou colocar a senha do root. E ele deu agora permissão negada. Por quê? Porque eu estou logado como usuário aluno, certo? E não, o usuário aluno ele não faz parte do grupo ADM. Por isso que ele deu permissão negada. Legal, né?
Com isso você vai conseguir garantir com que certos usuários não possam se tornar root e fazer uma besteira aí no sistema operacional. Legal? Vou dar um exit aqui para fechar essa sessão, que eu não vou precisar mais. E agora eu vou continuar aqui. Recapitulando, eu criei um usuário Nathaniel, adicionei ele no grupo ADM e configurei esse grupo ADM para ser o único grupo que pode utilizar o comando su. Agora vamos supor que o Nathaniel passou lá para analista do Senado, Mega, Master, consultor, então, não sei o que, está saindo da empresa, eu preciso remover as credenciais dele, tá? Para que, logicamente, ele não tenha mais acesso ao sistema, visto que ele já não faz parte mais da nossa empresa. Então eu vou utilizar o comando del user espaço o nome desse usuário, que é Nathaniel. Legal? Se eu fizer isso aqui, ele remove o usuário do sistema, o usuário não vai mais poder fazer login, no entanto, vai permanecer o diretório home com seus arquivos. Se eu quero apagar o usuário Nathaniel e também os seus arquivos do diretório home, eu vou colocar aqui remove home. Legal? Quando der um enter aqui, ó, procurando por arquivos, removendo o usuário Nathaniel, tá? E o grupo Nathaniel não tem mais membros, tá? O grupo Nathaniel ainda permanece no sistema, mas o usuário foi removido. Se eu der um ls barra home, eu vou ver que permaneceu aqui somente o do usuário aluno. Beleza? Então agora a gente já sabe criar o usuário, a gente já sabe dizer quem são os usuários que podem utilizar o comando su. Já sei colocar o usuário em grupos e também sei apagar esses usuários. Legal? Agora é a administração conforme o cenário que você pretende implementar. Tudo bem? Vejo vocês no próximo vídeo.